Olá pessoal, eu sou o Dorival Fagundes, esse aqui é o canal Para Além da Academia e hoje nós vamos entrevistar o nosso amigo, pesquisador, doutorando em saúde coletiva do IMS, João Roberto Cavalcante Sampaio. João, seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Vou te passar a palavra para você quer contar um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória acadêmica e depois a gente inicia efetivamente a nossa reunião, tá? Então, de antemão, muito obrigado por aceitar participar aqui do nosso canal, fazer essa entrevista, tá bom? Oi, Dorival. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o João Roberto Cavalcante. Primeiramente, queria agradecer o convite. A gente que trabalha com migrações forçadas e refúgio, a gente sabe que a gente nem sempre tem um espaço devido que a gente deveria ter para poder conversar sobre esse tema tão importante, né, sobre essa crise mundial envolvendo os refugiados e a saúde dos refugiados, né, que também é um tema importante. Então, queria agradecer o convite. Eu sou formado em saúde coletiva, fiz a graduação em saúde coletiva, sou sanitarista de formação pela UFRJ. O meu curso é novo, ele tem cerca de 10 anos no Brasil, né? Eu sou da segunda turma da UFRJ, né? A gente se forma como profissional sanitarista, né? Que atua, né, na saúde pública, na vigilância de saúde, na epidemiologia, com saúde mental, com planejamento e ciências sociais e humanas da saúde. A minha formação após a graduação em saúde coletiva foi toda focada em epidemiologia e vigilância em saúde. Eu atuei no Ministério da Saúde durante 3 anos, na Secretaria de Vigilância e Saúde, com a vigilância de doenças transmissíveis, né, de emergências em saúde pública, e no mestrado e agora no doutorado, trabalhando com saúde global, saúde internacional, saúde global, enfim, tem vários nomes. E a minha dissertação e tese envolvendo migrações forçadas e saúde dos refugiados solicitantes de refúgio, especificamente aqui do Rio de Janeiro. Entendi. Excelente, João. Excelente. Então, agora, no doutorado também, você continua trabalhando a questão dos refugiados, certo? Sim, agora no doutorado eu continuo trabalhando com a questão dos refugiados, né? A crise ela só se agravou nos últimos anos, né? Agora com a pandemia de Covid-19, a situação ficou muito pior. Então no doutorado eu vou estar trabalhando com essa questão envolvendo essa temática, né? Das migrações forçadas e refúgio, no contexto da pandemia de Covid-19, né? A gente tem aqui, tanto no Brasil como no resto do mundo, milhões de refugiados, e a ideia, né, é a gente avaliar, então, esse impacto aí da Covid-19 na vida dessa população tão vulnerável. Uhum. Entendi. Excelente tema, João. Excelente tema. Então, hoje, especificamente aqui, nós vamos conversar a respeito do trabalho de dissertação do nosso amigo João, né, intitulado Perfil, Trajetórias e Saúde de Solicitantes de Refúgio Atendidos pela Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro entre 2016 e 2017. Tá? Correto, João? Sim, isso mesmo. Maravilha. Então, acho que é uma primeira pergunta, até para contextualizar a nossa audiência, a gente aqui também. De onde surgiu, fala para a gente, de onde surgiu a ideia de trabalhar esse tema dos refugiados? Né? Sim, o nosso grupo, que é o Centro Brasil de Saúde Global, é um projeto de extensão vinculado ao Instituto de Medicina Social, IMS, na Universidade Estadual do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Esse Centro de Saúde Global, né, tem atuação bem específica em relação a migrações forçadas, também trabalha com outros temas, né? Mas desde 2015 a crise dos refugiados começou a se agravar no mundo. A gente notou que, enfim, conversando com as ONGs, com as secretarias municipais e estaduais de saúde, que o número de solicitantes de refúgio e refugiados estava crescendo muito aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, inclusive. E então a gente decidiu focar nossas ações. Primeiramente foram feitos alguns trabalhos sobre específico com
questões de doenças, né, que é o nosso foco, tuberculose em refugiados, ou agravos como violência sexual envolvendo refugiados. E logo em seguida a gente decidiu partir para um trabalho em que a gente pudesse coletar dados, e não só dados que já haviam sido coletados, mas a gente mesmo coletar os dados e poder fazer análises, porque até então não se conhecia nada, nenhum perfil, nem os problemas de saúde, enfim, não se tinha informação nenhuma sobre a saúde dos refugiados, tanto no Brasil, nem no Rio de Janeiro, mas também nada no Brasil. Então a gente resolveu desenvolver esse trabalho pioneiro de focar na questão de saúde dos refugiados, migrantes forçados como um todo. Entendi. Excelente. Excelente. E assim, você poderia falar de forma bem sintética e quase que numa tentativa mesmo assim de didaticizar, esse verbo nem existe, né? Mas enfim, vamos utilizá-lo aqui, alguns conceitos que são importantes e que você traz para a gente já no início da sua dissertação, seriam o que é o refugiado, né? O que é o solicitante de refúgio, né? E o que vem a ser os deslocados internos. Tá. Dentro do campo de migrações forçadas, né, é importante primeiro definir o que são migrações forçadas. Migrações forçadas são todas as migrações em que o indivíduo que migrou não migrou por vontade própria, ou ele fugiu ou migrou forçadamente por questões de violência, de perseguições, enfim, N motivos, até acesso aos serviços de saúde, questões de saúde. Mas aí dentro dessa questão da migração forçada é muito difícil definir o que é uma migração forçada e o que não foi uma migração forçada. Dentro do campo da migração forçada existem conceitos mais específicos que ajudam a gente a entender esse processo de migração. Então, os deslocados internos, que eu acho que fica mais fácil a gente falando primeiro dos deslocados internos, são todos os migrantes forçados que ainda não atravessaram uma fronteira internacional. Então, eles já saíram de suas casas, já saíram de suas vilas, mas eles ainda não atravessaram a fronteira com outro país, eles ainda estão migrando dentro do seu país, forçadamente, né? Então, esses são deslocados internos. Depois de atravessar uma fronteira internacional, eles podem solicitar o refúgio, né? Dependendo do país onde eles vão estar. Então, os sírios, né, que fugiram da guerra, chegaram ao Brasil. Eles solicitam o refúgio. Eles não são automaticamente considerados refugiados. Eles fazem um pedido de desse status, né, de refugiado. E esse pedido demora um tempo, né, para ser analisado, enfim, pelo Ministério da Justiça, no caso aqui do Brasil. Uhum. E aí eles ficam esse período sendo considerados como solicitantes de refúgio. Se eles receberem, né, se eles receberem o ok, o status de refugiados, eles se tornam refugiados. E aí esse termo refugiados, ele é utilizado na mídia hoje de forma bem genérica, né, para todos os migrantes que vieram da Venezuela, todos os migrantes que vieram da Síria, e não é bem assim. Tem que ter tido um que a gente chama de bem fundado temor de perseguição. Então, essas pessoas têm que ter sofrido algum tipo de perseguição, seja por raça, por opinião política, por nacionalidade, por ser membro de um grupo social. E aí ela tem que solicitar esse refúgio com base enfim, tem tratados internacionais disso, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais depois, mas a partir desse pedido é analisado e aí ela recebe ou não esse status de refugiado, e se receber, se torna então refugiado. Então, acho que são essas três definições, né? Deslocados internos, antes de atravessar a fronteira internacional, quando chega no país de destino, solicita o refúgio, se torna solicitante de refúgio, e se receber esse status de refugiado concedido pelo governo do país, aí ele se torna, então, um refugiado. Acho que fica mais fácil a gente entender esses três conceitos, colocando eles dentro da migrações forçadas. Migrações forçadas é um campo bem amplo.
Entendi. Ótimo. Muito bom, João. E assim, ainda na introdução do seu trabalho, quantos milhões de imigrantes forçados havia no mundo em 2017? Né? E o que acarretou o aumento nesses últimos anos? A gente diz que essa atual crise, né, de imigrações forçadas com os refugiados é a maior desde a Segunda Guerra Mundial. Em 2017 eram 68,5 milhões de pessoas forçadas ao deslocamento, sendo 25,4 milhões eram refugiados, 3,1 milhões de solicitantes de refúgio e 40 milhões de deslocados internos. Esse número ele é, é um número bem grande, né? É um número bem expressivo. Como eu disse, é a maior crise, né, de migrações forçadas desde a Segunda Guerra Mundial. E atualmente, né, esse número aumentou, né? Em 2019, que é o último dado que a gente tem, eram 70,8 milhões, então aumentou 2,3 milhões de imigrantes forçados nesse período de tempo, né? Nesse últimos 2 anos. Uhum. Entendi. Muito bom, João. Muito bom. Então, João, continuando, há quantas solicitações de refúgio acumuladas aguardando avaliação hoje no país? Né? Ou melhor dizendo, a época que você estava fazendo a sua pesquisa. Né? De onde eles vêm e para onde eles vão, em sua maioria, né? Ou seja, considerando aqueles que vêm para o Brasil. Certo. Na época que eu fiz a pesquisa, tinham cerca de 86 mil solicitações de refúgio, aguardando avaliação do CONARE, que é o Comitê aqui do Brasil para Refugiados. Essas 86 mil, né, a época que eu fiz a dissertação, né, o dado de 2018. No ano seguinte, 2019, aumentou, dobrou para 161 mil. E aí a maioria, a maior porcentagem dessas solicitações que fez dobrar foi de venezuelanos, né? O último dado que a gente tinha era de 161 mil, esse dado está para ser atualizado essa semana, no dia 20 de junho, é o Dia Mundial do Refugiado. Então, tanto a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, quanto o CONARE, que é o comitê aqui do Brasil para refugiados, eles costumam atualizar os dados nesse Dia Mundial do Refugiado, né? Esse ano vai ser no sábado, agora, dia 20. Então, em relação aos países mais frequentes, né, de onde eles vêm, na época eram principalmente da Angola, da Venezuela, da República Democrática do Congo, da Síria, entre outros países, de Cuba também. Além desses países, a gente poderia acrescentar o Paquistão e a Palestina também. Esse número, esse dado mudou, né? Como eu disse, foram mais de 100 mil solicitações de refúgio de venezuelanos. Então, hoje, né, no Brasil, a gente tem o maior número de solicitações de refúgio de imigrantes forçados vindos da Venezuela. É o dado mais expressivo atualmente. A gente está aguardando atualização essa semana até para saber quais são as outras nacionalidades que têm migrado forçadamente aqui para o Brasil. Entendi. E quando eles chegam aqui no Brasil, eles costumam ficar concentrados em alguns estados ou ficam espalhados, assim, por todo o território? Quando eles chegam isso depende da nacionalidade, né? Os venezuelanos estavam, em sua maioria, entrando pela fronteira com Pacaraima, em Roraima. Então, tinha um número expressivo de venezuelanos em Roraima, ainda tem, né? E em Manaus, no estado do Amazonas.
E aí, com a Operação Acolhida, que a operação, né, do Exército Brasileiro, né, das Forças Armadas em conjunto, para receber e acolher esses refugiados venezuelanos, estava acontecendo a interiorização. Então, eles estavam enviando de avião, né, esses venezuelanos para outros estados do Brasil que aceitassem receber. Então, uma grande parcela foi para São Paulo, Rio Grande do Sul, entre outros estados, né? O Rio de Janeiro, inicialmente, não estava nessa lista, né, para receber os venezuelanos, no ano 2017, 2018, quando começou, devido à crise, né, que estava aqui em relação à economia, etc. Mas isso depois mudou, então a gente tem uma migração de venezuelanos aqui para o Rio de Janeiro, sim. Em relação às outras nacionalidades, não há exatamente uma concentração em determinado estado. A gente sabe que, enfim, tem concentração de bolivianos em São Paulo, entre outros grupos, né, entre outras redes, mas aqui no Rio de Janeiro eles costumam se ajudar. Então a gente tem na Baixada Fluminense um grande número de pessoas vindas, por exemplo, da República Democrática do Congo, que moram em alguns municípios da Baixada Fluminense. Entendi. Muito interessante. E assim, como que a migração forçada, né, impacta negativamente as condições de saúde desses migrantes, dessas populações? Sim, acho que é um processo que acontece antes, durante e depois, né? Em relação a questões de saúde. Antes, a maioria já tem problemas de saúde, né? Enfim, principalmente os que vêm de guerra, ou que enfrentaram questões econômicas ou ambientais, problemas, né, ambientais. Eles já têm, enfim, diversos problemas de saúde, que podem variar de doenças transmissíveis até para doenças crônicas, depende muito da nacionalidade, enfim. E aí, durante a migração forçada, eles passam por outros processos que envolvem questões de saúde e doença, né, processo de saúde e doença, que prejudicam ainda mais a saúde deles. E aí ainda tem um pós-migração. Então, quando eles chegam no país de destino, ainda tem que enfrentar outros problemas, como falta de trabalho, a incompreensão da cultura, a questão do idioma, que é uma grande barreira, eles não falaram o idioma do país para onde eles migraram. Então, os refugiados que chegam, por exemplo, da República Democrática do Congo no Brasil, que falam francês e não conseguem se comunicar aqui porque a população fala português, e, enfim, eles têm dificuldade de conseguir emprego, moradia, ter sua renda. Isso tudo impacta na questão do acesso a serviços de saúde, mas principalmente em relação à questão de saúde em geral. Então, eles podem acabar adquirindo doenças. A gente diz que o risco, né, de eles trazerem doenças é baixo. O risco maior, eles, como são muito vulneráveis, chegarem aqui e adoecer com as doenças daqui. Então, isso que é preocupante. Aí, entre as doenças transmissíveis, a gente pode citar tuberculose, enfim, influenza em geral, né, gripes em geral. A gente teve problema com a questão do sarampo, entre outros. A amarela, dengue, enfim. Em relação às doenças crônicas, a gente tem hipertensão, diabetes, que são doenças que eles normalmente já vêm, eles são doenças crônicas com essas doenças, e aí isso pode se agravar aqui se eles não tiverem acompanhamento médico, além de outros agravos, como, enfim, muitos sofrem violência sexual, ou violência física, violência psicológica, tortura, entre outras coisas, durante esse processo de migração. Então, enfim, são muitas questões de saúde que envolvem esse processo de migração forçada. Uhum. Entendi, João.
Maravilha, maravilha.